passando. Débora e Baraque livram Israel. Juízes capítulo 4, versículo 1 em diante. Diz assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois da morte de Eude. E por isso o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. O comandante do seu exército era Sísera, que então habitava em Harosete e Raguim. Para um pouquinho, olha para cá. Nessa época aqui foi logo depois de Josué. Moisés morreu. Moisés é quem governava o povo. É assim, todo mundo conhece a história de Moisés. Libertador, tira o povo do Egito. Arão, seu irmão, era o sacerdote, o sumo sacerdote. E Deus falava através da boca dos dois. Só que Moisés morreu. Arão morreu. Quem é que ficou como sucessor de Moisés? Quem sabe? Josué. Só que Josué também se foi, que é o fim de todos nós, né? Fecharmos nossos olhos e a vida segue. Josué também se foi. Então agora já não tinha mais um homem que dominava, que guiava o povo como Moisés. Já não tinha mais um sumo sacerdote, que Deus falava através dele para poder ali falar com o povo. Até tinha, mas não eram como Moisés e Arão eram. Deus já não falava tão abertamente com o povo como Deus falava através de Arão. E o povo foi se perdendo. O povo se esquece do que Deus já fez. Quantos da nossa igreja aqui, quantos de nós que somos mais antigos, que vimos todos aqueles milagres lá atrás, quantos de nós hoje em dia esquecemos que Deus ainda faz milagres? Quantos de nós que vimos, eu estou falando dos irmãos que chegaram depois, como eu preguei quarta-feira lá na Barreira, de pessoas que ouviram falar, não foi que viram, nós vimos, e falamos o que vimos. Alguns falam o que ouviram, nós não, nós vimos Deus fazer. Quantas e quantas coisas, com os nossos olhos, nós vimos Deus fazer. E hoje, porque Deus não faz mais no meio da igreja, né? E não é porque Deus perdeu o seu poder, é porque nós fraquejamos, nós fracassamos. Ele não fracassa, ele não perde o seu poder em momento algum. Acontecem coisas nas nossas vidas hoje que a gente acha que Deus não pode resolver mais, porque hoje a gente não vê mais acontecer, mas não acontece por culpa nossa mesmo, sim ou não? Culpa nossa, irmão. Deus está aí no seu poder. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Onipotente porque tem todo o poder na sua mão. Onisciente porque antes mesmo de você falar ou de você pensar, ele já sabe o que você vai pensar, ele já sabe o que você vai falar. E onipresente porque ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Hoje nós temos culto aqui, Deus está aqui, não está? E lá no Perequê? E na Prainha? E na Deus é Amor? E na Assembleia? E na Universal? E por aí afora. Ele está aqui, ele está lá. Um demônio, um espírito mau, ele não pode. Nos centros espíritas, quando vai se fazer os batuques lá para chamar uma entidade, aquela entidade não pode se matar do trabalho deles, vai falar do trabalho deles no mesmo horário. Você sabia disso? Porque o espírito não pode estar aqui 8 horas e estar ali na outra ruazinha 8 horas também. Tem que acabar aqui para ele sair daqui e ir para lá, porque ele não é onipotente. Quem mais se aproxima da onipresença, aliás, quem mais se aproxima de ser onipresente é a morte. Em questão de milésimos de segundo, ela sai daqui, vai lá na China, vai lá no Japão, sai de lá, em milésimos de segundo, está aqui de novo e roda o mundo todo. E a Bíblia diz que a morte é insaciável. É a única que chega perto da onipresença de Deus. Amém? Mas o nosso Deus, ele é onipresente. Ele continua atuando em nosso meio. Somos nós que não deixamos mais ele atuar. Amém? Então o povo começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor Jesus. Josué morreu, o povo ficou aí, ó. Aí o que Deus fez? Eu vou escolher agora juízes para cuidar desse povo. Por isso o nome do texto do livro é Juízes. Eles eram juízes mesmo. Eles julgavam o povo de acordo com a vontade de Deus. E nessa época de juízes se passaram 13 juízes. Inclusive Sansão era um dos juízes. Esse Balaque que nós vamos ver aqui, ele foi um dos juízes. Só que perceba que no versículo 1, a Bíblia fala assim, ó, que os filhos de Israel voltaram a fazer, amém? O que era? Mal. Isso é sinal que eles estavam fazendo o que era bom. Mas no meio do caminho eles se esqueceram
começar a ler Juízes do começo, você vai ver que foram várias vezes. Um juiz entrava cheio de garra, cheio de força, dizendo: agora nós vamos para frente, vai crescer. E no meio do caminho ele se perdia. E aí ele voltava a fazer o que era mal. Aí entrava outro com o mesmo gás: vamos fazer o que é bom, vamos levantar, vamos lá. Daqui a pouco voltava a fazer o que era mal. E assim foi indo sucessivamente. E aqui não foi diferente. Ele fala que quando Eude morreu, que era um dos juízes, Eude morreu. E aí ele diz que o Senhor então entrega ao povo, no versículo 2, nas mãos de Jabim, que era rei de Canaã, e na mão de Císera, que era o seu comandante do exército. Versículo 3: então os filhos de Israel, como sempre faziam, clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos ele oprimia duramente os filhos de Israel. E Débora, a profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel nesse tempo. Ela tendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel procuravam-na para resolver as suas causas. Ela era profetisa e ela era juíza da causa dos povos também. Ela mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, te ordena: vai e leva contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon ao monte Tabor. E farei ir a ti para o ribeiro de Quizon a Císera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e com as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Para um pouquinho, olha para cá. Essa Débora aqui, olha para cá. Essa Débora que é profetisa, que nós estamos dizendo, diz aproximadamente que ela tinha 92 anos de idade. Uma senhora já de idade. E ela chama esse Baraque. Esse Baraque era conhecido como o homem do trovão. A voz dele era forte, falava grosso. Lá em cima do Monte Tabor, ele era valentão. Mas lá embaixo, olha, quem mora em montanha precisa descer para comprar as coisas lá embaixo. Quem mora em montanha precisa sair. Precisa descer uma hora, não vai ver tudo lá em cima. Lá não tinha tanto suprimento em cima do Monte Tabor. Então esse Baraque ele tinha que descer para comprar os suprimentos lá embaixo. Mas fazia 20 anos que toda vez que Israel fazia menção de descer, Císera e seu exército lá embaixo, com a sua tropa, eles afrontavam Israel, afrontavam o povo, e o povo viveu lá em cima durante 20 anos dessa maneira, sofrendo opressão, porque o inimigo que morava lá embaixo não deixava com que Israel fosse livre das opressões, mas por causa do quê? Do próprio pecado do povo, sim ou não? Da própria desobediência do povo. Mas a Bíblia fala, nós acabamos no versículo 3, que o povo clamou ao Senhor, e o Senhor ouviu o clamor do povo. Então o Senhor vai até Débora e fala: Débora, chama Baraque e diz para ele que é para ele juntar 10.000 homens e descer lá embaixo. Manda ele descer no vale, porque é lá que eu vou dar a vitória. Amém, irmãos? Nós aprendemos aqui com isso, irmãos, que muitas das vezes nós vamos estar lá em cima, mas vai ter vezes que para Deus dar a vitória, nós vamos ter que descer, lá embaixo. É lá que Deus vai dar a vitória. É que nós às vezes queremos só a vitória no fácil. Nós não queremos descer. Porque se eu moro no alto e quem mora em sobrado sabe disso. Você desce a escada para atender alguém no portão, depois você tem que subir a escada de novo para subir para a sua casa. Aí você vai sair, você desce a escada, depois você sobe de novo. É trabalhoso. É ou não é? O povo queria ficar na comodidade. Presta atenção aqui. O povo queria ficar na comodidade. O povo queria ficar lá em cima do monte. Não queria ter trabalho. Mas será que Deus não pode mandar esse exército subir para nós vencer aqui em cima? Só que a estratégia de Deus para vencer aquele exército era lá embaixo. Amém? A estratégia de Deus para vencer aquele exército era lá embaixo, não era lá em cima. E você vai entender o porquê. Aí o Baraque, vamos lá no versículo 8. Aí o Baraque falou assim, para Débora, aquela senhorinha de 92 anos. Ele falou assim: então me disse Baraque, versículo 8, se fores comigo, eu irei. Mas se não fores comigo, eu não vou não. Irmão, olha aqui, para aqui, olha para cá.
Imagina um homem, guerreiro, falar isso para uma mulher, irmão, de 92 anos. Tudo bem que a unção de Deus estava sobre ela, tudo bem que a graça de Deus estava sobre ela, tudo bem, mas ela tinha 92 anos de idade. Se a palavra de Deus já veio a ela dizendo, fala para ele que eu vou, se Deus já falou que vai, para que Débora precisa ir? Débora era apenas um instrumento. E ela estava dizendo para Baraque, vai, porque o próprio Deus falou que vai contigo. Irmão, Deus falou para Moisés, lá em Êxodo 33, pega esse povo e sai da minha frente, Moisés, o povo é teu. Deus falou para Moisés, eu estava tão irado do povo que ele nem disse, o meu povo, ele falou, o teu povo, Moisés, ó, essa raça aí que você pediu para eu livrar, tira esse povo da minha frente e eu não vou com vocês, eu vou mandar um anjo, porque se eu for, eu vou matar todo mundo, que é tudo teimoso. Aí Moisés fez assim, ó, Senhor, olha que verdade que Moisés chama Deus. Não, Senhor, eu não arredo o pé daqui se o Senhor não for conosco. Eu não quero anjo, eu quero que o Senhor vai com a gente. O povo não é meu, não, o povo é teu. Está entendendo? Mas Moisés entendeu. Ele não queria anjo, ele queria o próprio Deus. Aqui, Deus está falando para Baraque, vai, porque eu sou contigo, eu vou dar a vitória. E Baraque falou, não, eu só vou, Débora, se tu for comigo. Quem uma mulher de 92 anos vai fazer de maneira? Vai puxar uma espada? Vai segurar um escudo? Amém? Amém. Isso aqui somos nós, tá, irmão? Essa palavra é para nós, eu também. Essa palavra de Baraque é para nós. O Senhor às vezes fala para nós, vai, né? Nós ficamos escondendo. Ô Senhor, é para ele mesmo? Deus já falou, irmão, vai. Está em dúvida. Qual é a sua dúvida nessa noite? O que você está achando que não é para fazer? Ou que é para fazer? Deus já não falou? Quem aqui Deus já falou contigo? Está em dúvida do quê? Quer chamar uma senhora de 92 anos para ir contigo? Quem está com mais vitalidade? Você ainda está pronto para a batalha? O Senhor prometeu a Josué e Caleb que ia dar para eles a terra. Eles tinham, sabe quantos anos? 40. Passaram-se 45 anos para eles alcançarem a terra que Deus prometeu. Eles tinham 40, passou 45, então quantos anos agora? 85. Aí Josué falou assim, olha, vencemos as batalhas, guerreamos tudo. Caleb, vem aí para a parte da terra que tu quer, já está meio velhinho, 85 anos, não vai poder guerrear mais. Caleb fez assim, ó, não senhor, a terra que Moisés falou que era minha, é minha. Mas sabe qual era a terra que Caleb ia adquirir? A terra dos nefilis, dos homens grandes, dos gigantes. Não era qualquer terra não, irmão. Era gigante, ele ia ter que lutar contra gigante para tomar a terra deles. Mas sabe o que Caleb fala? Assim como eu tinha aquela vitalidade de 40 anos atrás, eu continuo com a mesma força. Estou com 85, mas ninguém me segura não. O que é meu, Deus me deu, eu vou lutar e vou batalhar. 85 anos, e ele foi, e ele batalhou, sabe como? Em nome de Deus. Porque ele entendeu que não era ele, era Deus. Deus prometeu, Deus deu. Amém, irmãos? Consegue entender essa palavra de hoje? Dá para entender? Se Baraque tivesse falado assim, eu vou, Débora, fica tranquila que eu vou, está tudo certo. Mas não, ele fraqueja. Em vez de dar um passo à frente, ele dá um passo atrás. Eu só vou se você for comigo. E respondeu ela, versículo 9: certamente eu irei contigo, mas, olha só, não será tua a honra dessa expedição, da vitória, pois nas mãos de uma mulher, olha isso, o Senhor entregará Císera. E levantou-se Débora e partiu com Baraque lá para Quedes. Então Baraque convocou Zebulon e Naphtali em Quedes, e com ele subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Ora, Éber, o queneu, tinha se separado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha estendido suas tendas até o carvalho de Zanaim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Císera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Então Císera convocou
900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Ramsés Garoim até o ribeiro de Quizon. E disse então Débora a Baraque: levanta-te, pois esse é o dia que o Senhor entregou. A guerra não tinha nem começado ainda, mas o Senhor entregou já Císera nas tuas mãos. O Senhor saiu na tua frente. O Senhor saiu na tua frente, não é atrás, não é do lado, é na frente. O Senhor saiu na tua frente. E assim Baraque desceu do monte Tabor, e com ele 10.000 homens. Aí para aqui um pouquinho. Não lê agora o 15 não. Para aqui, para a gente encerrar. Olha para cá. A Bíblia diz, irmãos, que o Senhor foi na frente, não foi o que a gente leu? Sim ou não? Sim. No versículo 15 já vai dizer que o Senhor derrotou. Como que o Senhor derrotou? Diz a história que aquele homem chegou com 900 carros de ferro. Nesses 900 carros de ferro, que a Bíblia aqui não cita, amém, eram elefantes. Os exércitos naquela época eram feitos de cavalos e cavaleiros. Sim ou não? Esses 900 carros de ferro é como se fossem 900 tanques de guerra. Porque eram elefantes, todo incrementado de ouro, de ferro, de metal, de aço. Então imagina um elefante brigando contra um cavalo. Qual era a força do cavalo perto de um elefante? Imagina um carro blindado. Bom, né? Carro blindado contra tiro de fuzil, apesar de que hoje em dia fuzil que arrebenta, que transpassa o vidro do carro blindado, né? Hoje em dia tem fuzil que é mais potente do que a própria blindagem do carro. Mas imagina um carro blindado. Você fala: estou seguro, meu carro está blindado, posso andar onde eu quiser, sim ou não? Imagina vem alguém com um tanque de guerra, aponta para o seu carro e solta aquele míssil no seu carro. A blindagem vai resolver? Não. Era a mesma coisa. O cavalo era um carro blindado. Só que o elefante era um tanque de guerra. 10.000 homens com cavalos não se comparava a apenas 900 carros de guerra, como eram os elefantes. Você consegue entender essa conta? Porque os elefantes iam vencer facilmente os cavalos. Então não tinha outra maneira a não ser Deus intervir e fazer algo sobrenatural para que o povo vencesse. Não tinha outro jeito. Só que eles estavam vindo de baixo, não era da ordem de Débora, eles estavam vindo de baixo da ordem de Deus. E quando Deus ele fala, dizendo: eu vou na frente, fica tranquilo que o resto não precisa mais nada. Gideão, quando foi lutar, eles apenas cercaram a cidade. Durante quantos dias? Quantos dias? Vocês estão com meio de falar? Quantos dias que o povo rodeou a cidade de Jericó? 7 dias. Eu falei Gideão, né? Foi Josué, perdão. Acho que você vai responder. O erro foi meu. E eles rodearam a cidade quantas vezes? Quantas? 7. É uma pegadinha, não foi 7. Não foi. Sabe o que não foi? Deus mandou que eles rodeassem a cidade durante 6 dias, não foi? 6 dias. Uma vez ali por dia. Sim ou não? Sim. Então se eles rodearam uma vez por dia durante 6 dias, são quantas vezes? Não, vou ajudar. 6. 6. E no 7º dia Deus falou: rodeia a cidade por 7 vezes. quantas vezes? 7 vezes. 7 mais 6? 13. Isso. Aprendeu? Sim. Então, foi rodeada a cidade por 13 vezes. Durante 7 dias, 13 vezes. Guarda isso aí na cachola aqui. Amém? E o povo só rodeou. Não fez mais nada. Quando eles gritaram, tocaram a trombeta, a muralha caiu, o povo invadiu. Mas a Bíblia diz que um anjo só, na época de Gideão, um anjo só feriu um exército de 185.000 homens. Lá o povo gritou, a muralha caiu. Aqui o anjo veio, feriu o arraial dos homens que estavam ali, dos inimigos. Um anjo feriu. O que acontece? Só estamos no escuro. O anjo veio e feriu esse aqui, ó. Ele não viu quem era, mas eu estou do lado, ele achou que foi eu. Aí ele me feriu. Aí eu não vi que foi ele, feri o outro. E assim, um foi ferindo o outro, e 185.000 homens foram mortos por causa de um anjo apenas. Então, se Deus falou que era na frente, não precisa se preocupar. O que é que diz a história que Deus fez? Diz que Deus mandou uma chuva sobre aquele vale. Se fosse lá no monte Tabor, lá em cima,
a chuva iria bater e iria escorrer. O povo não teria essa vantagem. Mas olha como Deus ele pensa, como Deus tem estratégias para nos dar vitória. E era difícil, mas Deus ele faz o sobrenatural quando precisa. Diz que Deus mandou aquela chuva, uma chuva forte, aquela chuva começou a subir e o povo lá parado. Os inimigos pararam esperando o povo descer de lá de cima do monte, porque uma hora eles iam ter que descer. E a chuva foi vindo, escorrendo pelo monte, descendo no pé deles. E eles nem perceberam. O elefante é pesado. A pata do elefante é pesada. O elefante pesa toneladas. E ele não percebeu. A água foi subindo, foi fazendo lama. E conforme fez lama, o elefante foi afundando. Quando eles pensaram em sair, porque foi a hora que Deus falou para Débora, agora manda ali, porque agora ela já foi na frente. É nessa hora aqui, no versículo 14. Quando o povo começa a descer do monte, o povo de Deus, começa a descer do monte, aí os inimigos aqui embaixo falam, epa, estão descendo, vamos começar a batalha. Cutuca aí o elefante para ele andar. Aí quando o homem cutucou o elefante, irmão, o elefante tentou sair, a corda estava atolada, a corda estava presa. E aí, opa, peraí, não está saindo, cutuca, bate com a vara, faz alguma coisa. E o elefante não saía. De que serviu o elefante naquela hora? Aquilo que era para ser vantagem para eles acabou se tornando um peso. Porque eles eram 900. Não foi isso que nós falamos? E o exército de Deus era quanto? Quem lembra? 10.000. Agora inverteu o negócio. Aquilo que era para ser muito para um lado e pouco para o outro, agora Deus fez inverter a situação. Agora os 900 ficaram em cima do elefante, presos, porque nem eles conseguiam correr por causa da lama. E o povo de Deus descendo do monte na terra seca, irmão, ó, com espada, com lança, com tudo. E aí a Bíblia diz que eles começam a ferir uns aos outros, matando aqueles homens. Versículo 15, e a gente já encerra. E o Senhor, olha só, não foi Balaque, não foi o povo de Israel, e nem foi Débora. A Bíblia diz que o Senhor derrotou Císera, todos os seus carros e todo o seu exército, ao fio da espada. Mas Deus desceu com a espada? Foi Deus que desceu com a espada? Mas o Senhor usou alguém para fazer isso. O Senhor quer nos usar, irmãos, para vencer a batalha. Não precisa se preocupar, Ele vai dar um jeito. É que nós somos agoniados, nós somos preocupados, nós ficamos desesperados. Mas se nós vamos nos calarmos, o Senhor vai mandar chuva, o elefante vai atolar, o inimigo não vai ter como correr, e sem precisar que nós coloquemos a nossa espada, o Senhor ele vai derrotar aquele inimigo da nossa vida. Olha o que Deus está dizendo, o Senhor, não foi Císera, não foi Balaque, foi o Senhor que derrotou a Císera. Todos os seus carros, todo o seu exército ao fio da espada, diante de Balaque, e Císera saltou do carro e fugiu a pé. Balaque, contudo, perseguiu os carros do exército, a terra do exército de Ragoim, e todo o exército de Císera caiu ao fio da espada, até não ficar um só homem. Todos foram derrotados. Amém? Císera, porém, fugiu a pé para a tenda de Israel, mulher de Heber, o queneu, porque havia paz entre Jabim, rei de Razó, e o clã de Heber, o queneu. Amém? Pode fechar sua Bíblia. Você está entendendo? Você entendeu a palavra que Deus mandou para você nessa noite? Imagina a visão do povo de Deus descendo aquele monte e vendo lá embaixo um monte de elefante, irmão Marinaldo. Imagina a visão. Mas rapaz, vamos lutar contra elefante. Os homens estão armados. Os homens são poderosos. Nossos inimigos não são qualquer pessoa. Eles são estrategistas. Imagina a visão deles. Será que não pensaram isso? Mas não sabiam eles que Deus já tinha ido na frente. Que Deus já tinha preparado o terreno ali para a vitória do povo de Deus. Amém, irmãos? Císera corre, né? A Bíblia fala que ele correu para a casa de Jael, que era a mulher desse queneu Heber. Só que a Bíblia fala que Jael era uma mulher temente a Deus. O que ela faz? Ela pega ele, esconde ele na tenda e diz para ele assim: pode ficar tranquilinho aqui, viu? Que ninguém vai te ver, não. Se alguém me pergunta, porque Císera era inimigo, mas ele era amigo do seu esposo. E ela fala: fica tranquilo aqui, ó, deita aqui no cantinho, eu vou esconder você. Se alguém me perguntar se você está aqui, fica tranquilo que eu não vou dizer a ninguém.
Só que ela era crente. A Bíblia diz que ela cobre ele e deixa ele quietinho lá no canto, ó, e ele pensando que estava seguro. Mas a Bíblia diz que ela pega um martelo, ela pega uma estaca. Quem sabe que é estaca? Pontiagudo, um pedaço de pau pontiagudo. E enquanto ele está deitado ali, sem perceber, ele pega no sono. E quando ele pega no sono, olha só, que coragem. A Bíblia fala que ela pega aquela estaca, ele está de lado, ela põe a estaca aqui e dá uma paulada com o martelo. E fica a estaca na cabeça dele e o inimigo foi morto, porque Deus prometeu que ele seria morto. Mulher de coragem, né? Fique de pé em nome de Jesus. Essa mensagem de hoje foi uma homenagem às mulheres. Porque Débora com 92 e Jael com toda a sua coragem, né? Destrói, derrota o inimigo. Então Deus ele usa as mulheres. Deus ele nos usa, ministro. Ele nos usa. Mas é que nós não fossemos nossas mulheres às vezes. Porque às vezes a nossa visão, a visão do homem, às vezes ela fica conturbada. A visão do homem, às vezes, ela fica para uma vingança. Ela fica para algo, tem que fazer, tem que ser assim, tem que ser no braço, porque eu sou homem. Eu não sei que nós temos nosso orgulho às vezes. E quando às vezes a mulher chega com uma palavra e diz, olha, calma, né, minha amiga? Se acalma, toma um chazinho ali, ó. É assim, irmãos. Nós precisamos disso às vezes. Que às vezes a nossa... Vamos assim, ó. Chega a filha ficar saltando do braço aqui, ó. Boca tremendo, olho. É ou não é? É. Nós somos homens. Só que é nervoso, eu sou calmo. Eu sou tranquilo. Vamos orar com o Chico. Amém? Tá bom, vamos orar. Irmã Clécia Tavares. Vamos orar por ela, tá bom, irmãos? Orar pelo jovem Silas também de Cotão, filho do ministro Samuel. Orar também pela família do presbítero Ricardo, tá bom? A filha dele estava enferma esses dias. Vamos orar por eles, a Praia Grande. Vamos orar por nós aqui também. Orar por Irmã Maria, tá bom? Pela irmã Isaíra, que está aqui conosco. Nós vamos orar por ela também. Pela irmã Cissa, pela irmã Alice. Orar por nós e por todos. Amém, irmãos? Você entendeu a palavra dessa noite? Entendeu, irmão? O elefante é grande? É. Mas quem está conosco? O Senhor Jesus. Aleluia. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, nesse momento nós oramos e agradecemos a Ti. Eu quero ser nesse momento aproveitar essa oração, Pai, para poder orar pela vida desta senhora, Clécia Tavares, pela vida dessa irmã. Nós não sabemos qual é o problema, a dificuldade que ela precisa e a necessidade dela, mas nesse momento o Senhor alcançou esta vida, Senhor. Eu não sei qual é o elefante, eu não sei qual é o exército que tem se levantado contra a vida dela, mas nesse momento o Senhor já está atuando, o Senhor já está mandando chuva, o Senhor já está mandando a espada para que ela vença, para que ela possa ferir este inimigo e o Senhor será vitorioso nessa batalha, em nome de Jesus, sobre a vida dos processos Selene, dos Silas, da irmã Maria, Senhor, da irmã Alice, da irmã Isaíra, da irmã Cissa, Senhor, todos eles agora, em nome de Jesus, colocamos em Tuas mãos nossa vida, nossa casa também, está nas Tuas mãos, Senhor. Todos aqueles que têm entregado a vida a Ti nesses dias, também estejam guardados no Senhor. Abençoa esta casa, abençoa este local, abençoa este templo, ó Deus, para que haja liberdade no Teu Espírito agir aqui, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos da live, Deus abençoe os irmãos aqui também, que eu encerro em nome de Jesus a minha parte. Passa a palavra de volta para o ministro José Hilton. Recebam com palmas para Jesus, irmãos.